nós vamos fazer aqui uma introdução prática às variáveis complexas. Vamos supor que nós queremos resolver uma equação algébrica quadrática que tem a seguinte forma, a forma mais geral possível, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que a, b e c são constantes reais. Bom, todos sabemos que a solução para essa equação pode ser dada por esta fórmula: 1 sobre 2a vezes menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Bom, se esta quantidade que está aqui debaixo da raiz for positiva, né? Se b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, então esta solução certamente é real, né? Então, isso aqui implica que x é real, ou seja, ambas soluções devem ser reais. Agora, nós temos uma outra possibilidade, que é aquela em que esta quantidade que está sob a raiz é negativa, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é menor do que zero. Bom, o que acontece aqui agora? Como nós lidamos com esta quantidade negativa debaixo da raiz? Uma alternativa seria reescrever essa expressão da seguinte maneira: 1 sobre 2a vezes menos b mais ou menos, e aqui no lugar de b ao quadrado menos 4ac, eu escrevo uma forma equivalente, mas num formato um pouco diferente. Eu coloco menos 1 em evidência e aqui escrevo 4ac menos b ao quadrado. Esta quantidade aqui agora é positiva. Bom, eu poderia continuar e fazer o seguinte: eu vou usar as regras que nós conhecemos para a álgebra de números reais. Vou fazer digamos, uma extrapolação e escrever esta expressão da seguinte forma: raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4ac menos b ao quadrado. Bom, aqui eu tenho uma quantidade que é a raiz quadrada de um número negativo que é menos 1. Eu vou chamar esta quantidade, para não ter que escrever esse símbolo um pouco mais complicado, eu vou denotar esta quantidade por i. Certo? Esta é a definição de raiz quadrada de menos 1, que por enquanto nós não sabemos muito bem o que ela significa. Bom, nós poderíamos dizer o seguinte: bom, i ao quadrado é raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1, que é menos 1, ou seja, é um número que multiplicado por ele mesmo dá menos 1. Normalmente é assim que nós definimos a raiz quadrada de um número. Então essa seria uma definição, seria parte da definição deste símbolo i. Bom, inicialmente uma das objeções
para esta notação seria a seguinte, de que eu poderia escrever i ao quadrado como raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1, que é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1, que obviamente é raiz quadrada de 1, que é 1. Bom, aparentemente existe uma ambiguidade e aparentemente esta definição é problemática, né? Porque usando regras de álgebra eu chego a dois resultados distintos. A solução para esse dilema aparece quando nós percebemos que esta condição que está aqui é realmente necessária para que esta expressão seja realmente uma solução da minha equação quadrática. Vejamos isso através de um exemplo. Então, tomemos a seguinte equação: x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Esta equação tem as seguintes soluções: 1/2 vezes menos 1 mais ou menos o b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Ou seja, nós temos aqui menos 1/2 mais ou menos, aqui eu tenho raiz quadrada de menos 3, também sobre 2, que é igual, pela nossa notação anterior, a menos 1/2 mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos substituir este resultado na nossa equação para tentar descobrir a verdadeira natureza de raiz quadrada de menos 1, fazendo com que isto seja realmente uma solução da minha equação quadrática, ou seja, que isso aqui seja realmente zero. Então nós temos menos 1/2 mais ou menos raiz de menos 1 vezes raiz de 3 dividido por 2 ao quadrado, né? Mais x, o x está dado aqui, ou seja, menos 1/2 mais ou menos raiz de menos 1 raiz de 3 sobre 2 mais 1. Bom, vamos fazer as contas para ver se isso aqui dá realmente zero. Então vamos continuar aqui. Isso vai me dar, primeiro, o termo quadrático aqui. Então 1/4. Notem que eu tenho menos 1/2 mais ou menos todo mundo que está aqui. Então eu vou ter menos mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Ou seja, mais duas vezes o primeiro segundo, que dá menos mais, né? Raiz quadrada de menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2. 2 simplificou com esse 1/2 aqui. O próximo termo é simplesmente, aí aqui vem o termo crucial, raiz de menos 1 ao quadrado vezes 3/4. Agora nós temos então menos 1/2 mais ou menos raiz de menos 1 vezes raiz de 3 dividido por 2 mais 1. Estes dois termos aqui se cancelam, porque aqui eu tenho menos mais e aqui mais
menos. Vamos escolher raiz quadrada de menos 1 ao quadrado como tendo o valor menos 1. Ou seja, nós estamos fazendo esta escolha aqui e não esta. Lembrem-se que nós tínhamos uma ambiguidade. Vamos tentar resolver esta ambiguidade agora, fazendo a primeira escolha. Bom, com tal escolha nós temos 1/4 menos, agora 3/4 menos 1/2 mais 1. Isso aqui vai dar menos 2/4, que é menos 1/2, menos 1/2 dá menos 1, mais 1 dá realmente 0. É claro que se nós tivéssemos escolhido raiz quadrada de menos 1 ao quadrado igual a mais 1, esta equação não seria igual a 0. Ou seja, a equação não seria satisfeita e não teríamos uma solução. Portanto, esta é a escolha correta que nós devemos fazer sempre. Essa notação aqui, i é igual a raiz quadrada de menos 1, vai ser usada daqui para frente. Então, uma solução como esta, por exemplo, vai ser denotada agora como menos 1/2 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Esse número i é chamado número imaginário puro. Em engenharia elétrica, em lugar do i é utilizada a letra J para denotar o número imaginário puro, porque em engenharia elétrica i é a corrente.